Nosso estudo hoje, com a colaboração do Sérgio Bebiano, também do Fabiano Capanema. Hoje estudaremos no capítulo 28, a página 258, os itens 44 e 45. Ação de graças por um benefício concedido a outrem. Quem quiser tirar dúvidas, fazer alguma pergunta, pode levantar a mão. Nós temos aí colaboradores voluntários nas laterais aí com papel e caneta para auxiliá-los com as suas perguntas. Para a leitura, eu passo aqui para a nossa amiga Ana Maria. Ana, boa noite. Boa noite. Ação de graças por um benefício concedido a outrem. Quem não se deixa dominar pelo egoísmo, jubila-se com o bem do próximo, mesmo que não tenha pedido por uma prece. Prece. Senhor, agradeço-vos a felicidade concedida a fulano. Bons espíritos, façam com que ele veja nesse benefício uma consequência da bondade de Deus. Se o bem que lhe é dado constitui uma prova, inspirai-lhe o pensamento de bem empregá-lo e de não se envaidecer para não transformá-lo em prejuízo futuro. Vós, meu bom Espírito, que me protegeis e desejais a minha felicidade, afaste de mim qualquer sentimento de inveja ou ciúme. Para os esclarecimentos da leitura, com a palavra os companheiros Fabiano Capanema e Sérgio Bebiano. Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. Maravilha. Quero também cumprimentar aqui os nossos amigos internautas que agora também estão nos assistindo aqui pelo nosso site, pelo YouTube. Esse estudo que tem chegado aí aos mais longínquos rincões, não só do nosso Brasil, mas também de todo o planeta, porque amigos e irmãos nossos brasileiros que estão em outros países e têm também assistido e estudado junto conosco esse livro tão importante que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que estão vindo aqui à casa pela primeira vez, sejam bem-vindos. Como foi colocado, o estudo também é interativo. Eu vou passar para o nosso companheiro Fabiano Capanema, que vai fazer uma explanação sobre o texto lido, e depois nós vamos responder as perguntas que vocês estiverem fazendo. Nós já temos algumas aqui, mas os nossos amigos estão aí nas laterais, e basta você levantar a mão que levarão aí papel e caneta para que você possa fazer a sua pergunta aqui dentro do tema lido, tá certo? Então eu desejo a todos um excelente estudo. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Fabiano, por mais uma vez estar conosco aqui, sempre aí com essa boa vontade de estar servindo aí essa casa e essa causa. Muito obrigado pela presença, fica à vontade. Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, podendo estudarmos a doutrina espírita, estudarmos o Evangelho do Cristo. O nosso tema de hoje, ele fala sobre a importância da prece. Quando nós formos buscar no capítulo 28, 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, a necessidade de fazermos a prece, né, e o que é uma prece, fica claro para a gente que é um momento em que a criatura se coloca em conexão com o Criador e faz uma invocação. As preces são de fundamental importância para que a gente possa elevar o nosso padrão vibracional, para que nós possamos nos sintonizar com Deus, justamente para termos o equilíbrio, termos também o entendimento de tudo que acontece conosco, em nossas vidas, que acontece também com aqueles a quem amamos. Então é muito importante esse momento de estarmos fazendo essa ligação, porque Deus está conosco o tempo todo. Deus, ele está presente em tudo o que Ele cria. Não seria diferente conosco. Mas muitas vezes nós estamos nos afastando de uma condição de equilíbrio, uma condição em que a gente esteja desperto para essa necessidade de fazer essa ligação com o Pai. Então, nunca deixa de nos atender. Somos nós, muitas vezes, que entramos num ritmo, muitas vezes também de alienação, de correria,
de miopia espiritual das coisas de Deus. Então é importante a gente estar sempre nos colocando em relação mental com Ele. Por quê? Porque a vida é um desafio muito grande. Nós todos passamos, né, por vicissitudes, por condições que vão se alternando, muitas vezes de uma condição favorável, outras vezes a gente tem as dificuldades que são naturais, e a gente não pode fazer essa ligação com Deus só nos momentos difíceis. Nós temos que estar também a todo momento, igual o próprio Sérgio nos revela aqui na sua prece, que foi uma prece sentida, e dessa necessidade da gente estar se lembrando sempre do Cristo, que Ele possa estar conosco, nos amparando nas nossas necessidades diárias. Então, a prece ela pode ser um pedido, um agradecimento, um louvor. A pessoa, né, que esquece de fazer as preces, ela está esquecendo, então, de ter esse momento de humildade, de pedir a Deus boas inspirações, porque o processo de intuição é um processo íntimo, inerente a todos nós. A própria palavra, quando nós a estudamos, intuição, é algo que vem de dentro para fora. Agora, a inspiração de Deus, do Cristo e dos seus prepostos, que estão aí a todo momento, se nós tivermos a humildade de pedir o apoio, não há uma prece sequer que fique sem ser atendida. Não há nenhuma prece. Então nós temos que ter esse momento de humildade e pedir, sim, quando a gente sentir necessidade. Mas muito acima de pedir, nós temos que nos lembrar de agradecer. Agradecer por todos os benefícios que a gente recebe diariamente. Mesmo que muitas vezes a gente não tenha os olhos de ver. Porque às vezes aquela situação de dificuldade é necessária. Porque nós estamos aqui passando por uma fase na carne, né? Estamos reencarnados com um objetivo muito claro, que é o objetivo de buscar a nossa ascensão espiritual, a nossa reparação diante dos nossos erros, todos cometemos, nesse balanço contábil universal. Eu estou brincando porque o Sérgio é contador. Então, nesse balanço contábil do nosso pretérito, mas também do presente, a gente já cometeu muitos erros, muitos enganos. E por isso a gente precisa de pedir a Deus que continue tendo, como Ele sempre teve, a misericórdia de nos apoiar, de enviar os seus prepostos para nos inspirar bons pensamentos. Porque, pelo meu livre-arbítrio, todas as manhãs acordo e posso optar em fazer o bem ou o mal. Quando eu acordo já mal-humorado, não cumprimento a esposa, a minha filha, vou para o meu ambiente de trabalho e reflito esse meu íntimo que está em desarmonia com as coisas de Deus, então, na verdade, eu não estou agradecendo. Porque, de fato, a oração em si, a prece, é um ato diário, constante, de viver mediante os desígnios dos ensinamentos do Cristo, condizentes com estes ensinamentos. Não é só aquele momento em que eu, no secreto do meu quarto, né, que eu fecho a porta e na minha consciência eu faço essa oração a Deus. A oração é mais do que isso. Mais do que só proferir palavras. Ou nem proferir, né? Nessa relação mental que a gente estabelece com Deus. É viver essa condição, esses benefícios que ao estarmos aqui numa nova oportunidade nós recebemos, porque de fato a reencarnação é uma dádiva de Deus, para que a gente possa buscar essa ascensão espiritual, esse processo de reparação, para que o meu saldo fique positivo. Não é porque eu quero fazer coisas boas para ter mérito perante Deus. Eu quero fazer coisas boas, eu preciso fazer coisas boas, porque o processo da evolução espiritual só se dá quando nós atuamos no bem, quando nós procuramos amar a nós mesmos,
e fazer com que esse amor se expanda para o próximo. A alegria, a felicidade que os grandes espíritos superiores, ou como alguns outros irmãos de outras designações religiosas falam dos santos, são esses iluminados que já compreenderam que é só através da prática do bem que a gente pode realmente buscar sermos felizes, com plenitude. A bem-aventurança do manso, do pacífico, do humilde, esse estado perene de felicidade, ele acontece quando esses espíritos mais evoluídos atingem esse estágio e percebem que só é possível ser feliz praticando o bem. Então eles já têm um estado constante de oração, de agradecimento a Deus. E nós, na nossa condição, cada um de nós na nossa condição evolutiva, a gente tem sim essa necessidade e é importante a gente fazer isso. A gente entrar nesse estado de agradecimento, de prece constante, de orar a Deus, agradecendo, pedindo por nós e pedindo pelos outros também. Seja uma oração que a gente faça por um parente, por um amigo, que a gente faça por um ente querido que já, às vezes, até já fez essa transição, que voltou para a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Então a gente faz essas orações de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, né? Agradecer e pedir a intercessão de Deus por aqueles a quem amamos. Se atingirmos um estágio mais avançado nessa escala evolutiva do ser, chegaremos também a pedir, fazer as nossas orações por aqueles que muitas vezes não temos ainda condição de ter muito apreço, mas por eles também o Cristo nos ensina a fazermos as nossas orações, a amarmos aos nossos inimigos. É uma meta. Se ainda não conseguimos, a meta é conseguir algum dia. Fazermos igual Paulo de Tarso, que teve uma caminhada simbólica para a cidade de Damasco, né? E nessa trajetória ele conseguiu fazer essa mudança íntima para chegar a falar que já não era mais ele quem vivia, mas o Cristo que vivia dentro dele. Então, que a gente possa fazer essas orações constantemente, não só em palavras, mas na prática do dia a dia. A pergunta número 660 de O Livro dos Espíritos, do capítulo 2, é a seguinte: a prece torna o homem melhor? O que vocês acham? A prece torna o homem melhor? O que a espiritualidade nos responde? Sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança, vamos dar um negrito aí nessas duas palavras, fervor e confiança, se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado, quando o pedimos com sinceridade. Então, quando a espiritualidade superior responde a Kardec, no Livro dos Espíritos, eles falam para a gente que a verdadeira prece, que tem valor perante Deus, é essa prece da criatura, que ela faz aquela prece com fé, a fé raciocinada, tão preconizada pelo codificador da doutrina espírita, com fervor e confiança. Porque a gente pode analisar a questão da fé, da crença, né? Às vezes a pessoa acredita, ela tem essa crença em algo superior, mas quando há o fervor, aquele sentimento íntimo da criatura, né, de confiança realmente nos desígnios e também na atuação de Deus, essa prece ela toma um contorno totalmente diferente. Aqui fala
nenhuma das preces é um socorro jamais recusado. Ela fica sem ser atendida. Mas, muitas vezes, nós temos que ampliar a nossa concepção do que é realmente importante na nossa existência, se são só as coisas materiais ou são as coisas espirituais. As duas, mas não pode ser aos extremos. Então a gente tem que ter esse discernimento, o bom senso, a consciência da nossa realidade de espíritos imortais, para que a gente possa sim buscar as coisas que realmente serão patrimônio. Os verdadeiros tesouros que o Cristo nos ensina, que são os sentimentos, conhecimento, é por isso que Allan Kardec fala sempre da fé raciocinada, que a gente possa, é aquela que encara a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então, vocês imaginam no período passado da história nossa, da humanidade. Antes, estávamos muito submetidos a dogmas, a verdades instituídas. Hoje não. Hoje nós vivemos uma época de avanço em todas as áreas do conhecimento humano e conseguimos hoje ampliar essa nossa consciência de quem somos. E a doutrina fala com muita propriedade das bases, né, da própria doutrina, que é Deus, nós que somos espíritos, fala da imortalidade. Estamos aqui, amanhã já estaremos voltando para a nossa pátria. É um átimo, é um curto período de tempo que a gente passa aqui. Muitas vezes a gente vai avançando, os mais jovens ainda não conseguem. O pessoal fica falando que a vida é rápida, mas para nós que já avançamos já aí nos invernos, a gente pensa realmente, não passou tão rápido. É um instante diante da eternidade. Mas quando, no processo além do conhecimento, nós avançamos para o processo da conscientização, a gente sabe que a gente tem que fazer agora o quanto antes. Aproveitar a dádiva da vida, do presente, não nos preocuparmos tanto com o passado, que é importante, mas não pode se dar a ele uma importância acima do que tem que se ter no presente. Porque o que está no passado não posso mais. Igual o Chico Xavier nos ensina. Ninguém pode voltar atrás. Mas qualquer um de nós pode recomeçar agora, no presente, e fazer um novo fim. Quer dizer, a gente pode projetar um futuro melhor diante dessa questão da imortalidade, que eu tenha um estado mais feliz, seja aqui encarnado ou seja desencarnado, por estar me esforçando na prática do bem. Porque isso é o que Deus, que Jesus e seus prepostos querem da gente. Eles nos inspiram a todo momento. Nós temos o processo da obsessão. Temos aí uma população encarnada e temos uma população desencarnada, 3 vezes maior. Então, as inspirações dos espíritos bons acontecem, porque a gente, a todo momento, é ajudado. Mas as interferências daqueles irmãos que ainda estão, muitas vezes, presos a uma condição, né, do passado, seja de ódio, de ignorância, porque não é interessante a gente falar que o espírito é do mal. É um espírito, às vezes, que passa por um processo, uma fase de ignorância dessas leis de Deus. Então, essas interferências mentais também ocorrem. E a gente tem que estar sempre orando, vigiando, como o Cristo nos ensina, para que a gente possa elevar o nosso padrão, fazendo essa conexão com Deus, e toda vez que vier uma interferência, no sentido de nos influenciar, para que a gente possa tomar decisões menos felizes, toda vez que vier, a gente fica firme, continua fazendo as nossas orações, que é o que ele fala aqui, para a gente se tornar forte contra as tentações do mal. Não há outra maneira. A gente não pega, por exemplo, um espírito obsessor, não é, eu estou com uma ferida, os espíritos nos ensinam isso, se não me engano, foi Chico que mencionou, quando você tem uma ferida e a mosca pousa, e você abana, daí a pouco volta, né? Então, é a mesma analogia, você não afasta
você ama, aprende a amar, muda o comportamento, que aquele irmãozinho nosso que às vezes nos acompanha e quer nos influenciar para o mal, a prece nos fortalece, mas a ação no bem mostra com que esse espírito ele possa reconhecer um esforço íntimo nosso no sentido de buscar a mudança. E aí, quem sabe, ele, não, mas o Fabiano fez tanta coisa errada e agora ele está esforçando, de repente ele me perdoa pelo que eu fiz a ele no passado. E a gente caminha junto, um ajudando o outro. É óbvio que o processo não é tão simples, né? Dentro do nosso pretérito, às vezes a gente fez tanto mal que a pessoa não consegue perdoar de pronto. Mas o caminho é esse, não há outro caminho. Só se evolui no amor. O sofrimento pelo qual nós passamos, em maior ou menor grau, e isso também é relativo, porque os grandes mártires do passado sofreram por nós para trazer a mensagem de avanço para a humanidade, e o sofrimento para eles é relativo. Para nós, né, igual Cristo foi levado à cruz, isso é uma situação assim, de extremo sofrimento. Mas ele, dentro do planejamento, como governador espiritual do planeta Terra, no planejamento dele para avançar a humanidade, tanto moralmente quanto intelectualmente, no planejamento dele, ele sabia que ia passar por esse momento do martírio. E é relativo o sofrimento. Então, a gente vai avançando aqui nos nossos comentários. Sérgio, se você quiser em algum momento interpelar, porque você já quer passar então para a parte das perguntas? Tá. O Sérgio já está falando que senão não dá tempo para a gente responder as perguntas. Mas só mais um comentário rápido. Para a gente falar da importância, como se dá a transmissão do pensamento. Quando eu estou com saudade de alguém e essa pessoa me liga, não é coincidência. Nós, a todo momento, seja pela prece, seja pelo pensamento de saudade por alguém, essa pessoa recebe imediatamente. E o pensamento, ele se transmite no fluido cósmico universal, né? Que é o estado da matéria mais sutil, que a nossa ciência humana está começando a compreender agora, quando ela vai estudar física quântica, subpartículas e tal. Mas essa transmissão é imediata, atemporal, sem se preocupar com distância. Aí a pessoa me liga, eu estava com saudade de você. Então, está vendo a prece, como ela se dá também? Quando a gente faz uma prece de coração por alguém, essa pessoa recebe. E ela não recebe, não é só o sinal. Mensagem, emissor, receptor, recebeu o pensamento, não. É porque quando a gente faz com fervor uma prece, a gente transmite também qualidade, amor, sentimento. Então as pessoas recebem. É por isso que a gente fala, não há coincidência, né? A pessoa estava pensando em você, você me ligou. É porque a gente transmitiu pensamento nesse fluido cósmico universal. O Sérgio, então, vai passar para a segunda parte. Muito bem, meus queridos. Vocês viram que essa parte que foi lida aqui é um texto bem pequeno, mas que nos leva realmente a grandes e profundas reflexões. Porque esse é o nosso dia a dia. Nós temos uma quantidade muito grande de perguntas aqui, que já foram nos entregues anteriormente também. E uma delas muito interessante, a pessoa fala assim: às vezes sinto muita inveja, pessoas que têm muito e outros que não têm nada. Por que Deus privilegia uns e outros não? Olha só, meus queridos, na verdade, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso, não. Né? Deus não dá privilégio para uns, né, em detrimento de outras pessoas. Ele, na verdade, Deus não tem preferência. Eu gosto mais desse meu filho e menos deste aqui. Isso não existe. Deus ama todos nós, incondicionalmente, igualmente. Olha só. Então, mas por que acontecem essas questões, então? Porque a questão é meritória. A questão é de mérito. Cada um consegue o que tem em função do seu próprio mérito. Mas também tem as questões por necessidade. Olha só, mas como assim? Na verdade, todos nós, e olha o que eu estou falando, todos nós passamos aqui, né, no estágio evolutivo
num planeta aqui de provas e expiação. E o que acontece? E é de acordo com a necessidade de cada um, com a necessidade evolutiva de cada um. Essa é a verdade. E tem também a questão, né, de que nós também pedimos para passar por situações difíceis. A gente vai ver aí um livro muito interessante, Missionários da Luz, que vocês vão ver o processo reencarnatório de Segismundo. Todo o processo reencarnatório, meus queridos, ele é muito bem elaborado. Ele não é uma reencarnação assim, de qualquer maneira, não. Ah, eu vou reencarnar. Ah, então tá bom, entra aí na fila e reencarna. Aonde? Qualquer lugar. Aonde? Pode ser no Brasil, pode ser na Europa, qualquer lugar tá bom. E a família? Não, qualquer família também tá bom. Não, não é assim que funciona, não. O plano espiritual é extremamente organizado. Nós temos laços de afetividade com os nossos, né, entes queridos, com os nossos espíritos que estão reencarnados junto conosco, mas também de desafeto, daqueles que a gente tem também que passar por situações para nos reconciliarmos. Por isso vem aí tranquilamente as explicações, por que dentro de uma mesma família tem pessoas que se dão muito bem, irmãos que se dão muito bem, que se amam, como se fosse ali carne e unha, e tem outros que não podem nem ver ali o outro passar, que já arrepia. Isso desde tenra idade, olha só. Por quê? Porque isso é inato. Já nasceu assim, porque isso já não é desta vida. Não é dessa reencarnação, é das reencarnações anteriores. Porque era um desafeto. Aí nasce ali em situação, é o pai que não dá certo com o filho, ou que não dá certo com a mãe, irmão que não dá certo com outro irmão, e vai por aí afora. Mas reencarna no seio daquela família, exatamente para poder se harmonizarem, se ajustarem, se reconciliarem. E sempre tem aquele mediador, aquele que vem botando o pano quente. Não, gente, calma, vem cá, ajusta daqui. E às vezes a gente vê as pessoas que às vezes nem sempre conseguem, na reencarnação, se reconciliarem. Eu conheço irmãos que não se falam, desde jovem, já estão velhos. Já estão velhos e não conversam um com o outro. Aonde um está, o outro não está. Imagina que tristeza que é essa família. Infelizmente isso acontece muito mais do que a gente imagina. São os processos reencarnatórios para que a gente possa então estar nos melhorando. Mas tem também os processos expiatórios. Aí a pessoa aí nasce cheio de problemas, né? Cheio de dificuldades, seja na área financeira, seja na área do relacionamento, seja na área da saúde. Já nasce debilitado, já nasce cheio de doença. Que adoençada, meio pequenininho, né? Em tenra idade, cheio de problema, e problema no coração, e problema respiratório, e problema disso, problema daquilo, tem que fazer transplante. E aí vem assim, nossa, por que Deus permite uma coisa dessa? Por que Deus está castigando essa criança? Olha só, como se Deus castigasse alguém, um pai amoroso como ele. Na verdade, aí nós vamos aprofundar então o quê? Nos estudos, vamos ver que essas questões que nós passamos são uma necessidade espiritual, um processo de expurgo, para que nós possamos ficar livres dessas mazelas no nosso espírito. E aí vai entender por que aquela criança está passando por situações tão difíceis. Vai ver a reencarnação anterior, ou melhor, as reencarnações anteriores, sempre cheia de falhas. Aí pela misericórdia divina, pela bondade divina, nasce cheio de problema. Mas não é para pagar pecado, igualzinho fala, não tem ninguém pagando pecado aqui não. Eu até não gosto muito no movimento espírita, mas eu estou vindo para resgatar meus débitos. Que é isso? A pessoa então, já nasce cheia de nota promissória, né? Deus, está aqui a nota promissória, paguei uma, paguei a outra. Não é assim que funciona. A gente veio realmente para aprender, para nos reeducarmos. Tem um caso interessante que ilustra bem isso. Chico Xavier nos conta um caso, que ele fora visitar uma família, aonde ali tinha uma senhora muito pobre, e o seu filho na cama já havia nascido totalmente deformado. E ele ficou sabendo desse caso, pediram para ele ir lá para fazer uma prece, ajudar no que fosse possível, né? O Chico foi lá. Quando ele chegou lá, estava lá o filho dessa senhora, cego,
surdo, mudo, sem braços e sem perna, sem as pernas. Olha só, mas vivo, lá. Aí estava o toquinho, só o corpinho, e o tronco e a cabeça. E cego, surdo e mudo, e mais nada. Aí Chico saiu de lá muito triste. Porque o Chico é um doce de coco, né, gente? E o Chico saiu numa tristeza danada. E quem estava do lado dele? Seu grande amigo espiritual, Emmanuel. E o Chico lá ia, né, naquela tristeza, e o Emmanuel assim, o que foi, Chico? O Emmanuel assim, é muito sensível, né? O que foi? O que você está chorando? Né? Desse jeito. E o Chico, ai, Emmanuel, você viu que tristeza daquela pessoa lá, né, cego, surdo, mudo, sem braço, sem perna. Oh, meu Deus, que tristeza. E o Emmanuel falou assim, e daí? Qual que é o problema? Pois é, mano, você está vendo lá? Pois é, eu vi e tal. Pois é, mas você não vai ver que tristeza que é? Não estou vendo tristeza nenhuma. O que é o problema? Você sabe qual que é a história desse espírito, o Chico Xavier? Né? Aí o Chico falou assim, não sei não, então eu vou te contar. Esse espírito que está reencarnado aqui naquela condição, ele já teve, nas últimas 10 reencarnações anteriores, ele suicidou todas as 10. Todas as 10 ele suicidou. E nessa reencarnação ele implorou a misericórdia divina. Ele pediu para que ele pudesse vir de uma forma que vencesse essa sua iniquidade, que ele vencesse essa reencarnação, para que ele não suicidasse novamente. Então ele pediu que viesse sem pernas, porque daí eu não ia correr para pular dentro de um rio ou de um barranco. Que ele viesse sem braços, para que ele não pudesse pegar uma faca ou qualquer coisa, um acorde e se enforcasse. Que ele também viesse mudo, para que ele não pedisse às pessoas, para que as pessoas pudessem matar ele e aliviar o seu sofrimento. Que ele viesse também cego, para não ver as pessoas chorando por causa dele estar naquela situação. E que ele viesse também surdo, para que ele não ouvisse as lamentações das pessoas, como você está fazendo aí agora. Está vendo o que é misericórdia divina? E olha só, e a gente já está, ai meu Deus, né? Tadinho do menino, tadinho. Aí se a gente estudasse a questão ali do processo reencarnatório, estudasse mais a doutrina espírita, a gente chegava assim, nossa, que bênção. Aí se você falar um negócio desse, pô, você ficou doido. Ficou doido, bênção? Como assim? Né? Menino nasceu tudo assim, você está falando que bênção? É claro, porque a gente está só ficando no plano físico. A nossa passagem aqui, meus queridos, é um piscar de olhos, um estalar de dedos. Um piscar de olhos na eternidade é nada. Esses poucos anos que nós passamos aqui no plano físico é nada. Se a gente for comparar isso com a eternidade. Mas temos que aproveitar a reencarnação. Essa é a verdade. Então, meus queridos, nós temos então que entender o que são as causas das nossas aflições. Porque nós temos as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. A gente vai ver isso lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4 e 6. Depois estudem em casa como dever de casa. Item 4 e 6, capítulo 5. E a gente então nós vamos compreender, se você está passando por uma situação difícil hoje, comece a fazer uma análise da sua vida. Tudo que você está passando hoje, tem alguma justificativa nessa reencarnação? Você analisa. Se não tem, gente, mas eu não fiz nada para estar passando essa, então a origem não é dessa reencarnação. A origem está nas reencarnações anteriores. Mas, se você está passando por situações difíceis nessa reencarnação, por exemplo, você está com um problema respiratório, efisema pulmonar, com câncer, problema no fígado. Ai meu Deus, por que eu estou passando por tanta dificuldade na minha vida? Isso deve ser prova e expiação, né? Aí você vai ver, mas você fuma 5 maços de cigarro por dia, bebe igual um doido, né? Enche a cara, acende um cigarro com um guimba do outro, né? Come igual um desvairado, não faz nada, só comer, beber, fumar.
e usar droga e vai por aí afora. E aí você fala assim, deve ser problema de reencarnação passada, né? Não tem nada a ver com reencarnação passada. Você está acabando com essa reencarnação e arrumando um problema para a próxima ainda. E aí você vai, graças a Deus, estou com um problema no pulmão. Deve ser que na outra reencarnação eu fui muito ruim. Não, você é ruim nessa mesmo. Você fuma o dia inteiro. Ué. E aí você vai culpar Deus? Se você está passando por um problema, meus queridos, qualquer que seja, olha só, qualquer que seja, não culpe Deus, porque Deus não tem nada a ver com isso, tá certo? Vai lá no seu, o dia que você sai daqui hoje, se você está passando por situações difíceis, por qualquer tipo de dificuldade, chega em casa hoje, entra no seu banheiro, olha no seu espelho e fala assim, viu, bobão? O que você foi fazer? Porque você pronto, agora você aguenta. Porque se tem um culpado, é você. Nós somos culpados de tudo que a gente está passando. E quem ensina isso, sabe quem que é? Paulo, o apóstolo. Quando ele escreveu a carta aos Gálatas, lá no capítulo 6, versículo 7, ele falou assim, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Olha só, isso é fantástico. Você colhe o que planta. Ah, mas a minha vida é cheia de espinho, então para de plantar espinho. Ah, eu queria flor, então planta flor. Quer colher flor? Planta flor. Ah, eu só estou colhendo pedra da minha vida, então para de plantar pedra. Comece a plantar flores. Vai colher não só na próxima reencarnação, viu? Mas vai colher nessa mesma reencarnação. Começa o plantio, ah, então vou plantar para... Não, já começa agora. Plante agora e já começa a colher agora. Essa é a verdade. Porque também nos ensina Pedro, o grande apóstolo, e ele fala, o amor cobre a multidão de pecados. Plante flores, porque as flores vão cobrir os espinhos. E aí terá uma vida muito melhor. Pode ter certeza disso, viu, meus queridos? E o que fazer? Estudar. Vamos estudar mais, meus queridos. O espírita é preguiçoso, ele não gosta de estudar, ele gosta de prato feito. E prato feito não existe na doutrina espírita. Doutrina espírita é self-service. Tem que correr atrás. Vamos correr atrás, vamos estudar mais, vamos estudar as obras da codificação, principalmente as obras da codificação, que nos dão todo o embasamento. Estudar para poder compreender, compreender para que possamos entender. E aí nós teremos muito mais tranquilidade para ter força e perseverança para vencer os nossos momentos mais difíceis. Pode ter certeza disso. Tem mais uma pergunta aqui. Eu gostaria de saber por que muitas pessoas me perguntam por que a espiritualidade deixou chegar a este ponto o que se dizia espírita João de Deus. E se as cirurgias dele eram verdadeiras, se valia mesmo, se resolvia mesmo. Obrigada. Bom, essa pergunta, ela está saindo um pouco do tema, que é... Mas a gente vai buscar as respostas dando o exemplo de Chico. A postura de um homem de bem, intelectualmente também avançado, mas muito mais avançado pelo lado dos sentimentos. Em muitos momentos, ele sempre afirmava, não, os problemas de saúde que eu tenho, eu vou procurar o médico da terra. Então essas cirurgias espirituais, que algumas pessoas que se dizem, né, espíritas, porque João de Deus, lá em Abadiana, na verdade, aquele ali é um movimento de espiritualismo. Não, aquilo ali não é doutrina espírita. A doutrina espírita, codificada por Kardec no século XIX, é o Evangelho do Cristo redivivo. Né? Então a doutrina espírita é uma coisa, surge no século XIX. O espiritismo, ele existe desde toda a história da humanidade. Então, sempre tivemos momentos em que o ser mais primitivo, eu, nas minhas pretéritas existências, lá de milhares de anos atrás, esse ser primitivo sempre teve intimamente, intuitivamente, uma necessidade de estar em relação com Deus. Então, essa questão nunca deixou de existir. Espíritos desencarnados
espíritos encarnados, e essa busca por explicação das coisas, das leis da natureza e tudo mais. Mas esse movimento, então, nas casas espíritas, guiadas pela codificação das obras basilares, igual o Sérgio indicou, a gente tem que estudar as obras básicas de Kardec, você não vai encontrar esse tipo de tratamento alternativo de cura. Porque, afinal de contas, o que nós devemos buscar é a saúde. O que o mestre Vicente ele sempre me ensina. A gente não tem que buscar a cura. A cura, muitas vezes, é o resultado de uma enfermidade na mente que reflete no corpo físico. Adoecimento somatiza no corpo. Quando o Sérgio menciona aqui, problemas no pulmão, câncer, muitas vezes a gente vai encontrar respostas no passado que refletem no presente, na atual existência. Uma doença como o câncer, por exemplo, a pessoa não fuma, não bebe e ainda desenvolve um câncer. Ok, tem várias explicações. A gente não vai entrar nesse mérito porque não cabe aqui na pergunta. Mas o que é importante a gente salientar é o seguinte. Então, esses tratamentos alternativos buscam muitas vezes, não são doutrinários, isso não é doutrina espírita. É o exemplo de João de Deus. Então, eles buscam a cura do corpo físico. Mas a doutrina espírita nos ensina que a gente deve buscar a saúde. E a saúde ela tem uma conotação, ela tem um aspecto muito mais amplo. Não é a saúde só do corpo, é a saúde da mente. A própria Organização Mundial da Saúde nos fala que a saúde envolve as questões econômico-financeiras. O aspecto que a Organização Mundial da Saúde fala de saúde é mais amplo. Então, quando a gente vai ver no noticiário uma pessoa como aquela, né, fazendo o que ele fez nessas décadas todas, e ela ainda pergunta aqui, se valia mesmo, se resolvia mesmo. Às vezes, a gente vai encontrar exemplos das próprios processos, né, que o Cristo empreendeu durante a sua jornada de divulgação do Evangelho, em que as pessoas eram restabelecidas na sua condição orgânica, mas muitas vezes voltavam a incorrer em erro e adoeciam novamente. Então, se a pessoa é leprosa e o Cristo o cura, aqui, aspas, né, porque o Cristo, ele sempre teve, como espírito superior, a capacidade de canalizar energias salutares, mas o processo da autocura é o que realmente estabelece a saúde do corpo. Como a própria mulher que falou assim, o Cristo falou assim, alguém me tocou. Aí a mulher, os apóstolos, né, estavam falando, não, mas Senhor, aqui está todo mundo nesse alvoroço, aqui está todo mundo encostando no Senhor. Não, alguém me tocou diferente. Naquele momento, ele fez uma alusão à fé daquela mulher que padecia do problema, né, de hemorragia já há anos. Mas ela tinha tanta fé no Cristo, e havia também, pelo seu processo de sofrimento de anos atrozes, ela tinha se transformado. É o que Paulo nos fala da autotransformação. Então, além do Cristo canalizar energias, porque ele falou de mim saiu virtude, ela também estava num ponto de maturidade espiritual que já poderia, então, ser curada daquela enfermidade. Então, a gente vê aqui exemplos de pessoas como essas que não são espíritas. Na verdade, ele tem todo um sincretismo religioso. Não é doutrina espírita. Muito bem. Eu quero até aproveitar, nós tivemos aí, segunda-feira, um programa na TV Candidez, e nós vamos colocar esse programa no nosso site, que a gente fala exatamente sobre esse assunto, e amanhã estarei também na Rádio Minas, às 16h30, falando lá no programa da Direne Magalhães. Vamos também falar sobre esse assunto do João de Deus, que está aí, muitas dúvidas aí, principalmente entre os espíritas e entre os espiritualistas. Bom, voltando aqui, nós temos uma pergunta muito interessante também, que a pessoa fala assim, então, se vim para passar por dificuldades, né, provas e expiação, eu vou sofrer a vida toda? Olha só, se eu vim já com essa predisposição, vai sofrer a vida toda? Não, meus queridos, não vai não, depende, cada caso é um caso.
Conforme a gente colocou aqui, parafraseando o nosso querido apóstolo Pedro, quando ele falou que o amor cobre a multidão de pecados, e essa é a verdade. Olha só, por que a gente passa por situações difíceis? Para que existe reencarnação? Reencarnação é um processo de reeducação do espírito. Se a gente não precisasse mais de melhorias espirituais, vamos chamar assim, de nós nos melhorarmos, a gente não precisava de reencarnar mais não. Tem espírito que não reencarna mais. Olha só, tem muitos espíritos que chegam num estágio evolutivo tal que não há necessidade mais dele reencarnar. Então eu quero dar uma notícia para você. Se todo mundo aqui, inclusive eu, estamos aqui reencarnados, é porque a gente não é perfeito ainda. Olha só que coisa. Ah, mas então quando é que eu vou parar de reencarnar? Não sei. Depende de cada um, depende de cada processo evolutivo. Eu acho que eu vou vir muitas vezes ainda, porque eu tenho muitos defeitos ainda, né? Muita coisa para melhorar ainda. E eu sei quais são. Olha só que coisa interessante, porque a gente sabe, meus queridos. Cada um aqui sabe. Porque quem mais conhece a gente, além da nossa mãe, somos nós mesmos. Nós conhecemos nós melhores do que a nossa mãe conhece a gente. Porque a gente está lá dentro da gente. A gente está dentro do nosso íntimo. Então eu sei exatamente quais são os meus defeitos. E eu sei exatamente o que eu tenho que fazer para melhorar. Mas não é fácil. Mudança é difícil. Mudar atitude, mudar comportamento, mudar o jeito de ser, mudar o jeito... Nossa, é trem demais da conta. Mas Deus também tem paciência com a gente, por isso que Ele dá a reencarnação. Aí você vem numa, dá uma melhoradinha em algumas coisas, na próxima vem de novo, porque naquelas matérias que você não foi muito bem, como um aluno na escola que não foi muito bem em determinada matéria. Ah, eu não fui muito bom em matemática não, tomou bomba. Vai repetir o ano que vem. Mas em qual? Só em matemática, porque nas outras você foi boa. Aí na outra lá não foi muito bom em tal matéria, então vai repetir de novo. É assim que funciona. A reencarnação, na analogia simples, é mais ou menos isso. Se você não foi bem em alguma coisa, se você ainda precisa de melhorar em alguma situação, você vai vir quantas vezes for necessário, para que você possa vencer as suas iniquidades, ou seja, os nossos defeitos. Mas, quando você reencarna num processo, passando por situações muito difíceis na nossa vida, né? E aí a pessoa fala assim, é o destino, né? É o destino, porque eu fui muito ruim no passado, e agora eu vim passando por esse monte de problema. E aí eu fui numa palestra, e aí eu vi lá o Sérgio falando, o Fabiano falando, o Vicente Cardoso falando, todo mundo falando lá, que a gente tem que ter resignação. Resignação para passar pelos esses momentos difíceis. Então eu tenho que ter resignação, fazer o quê? Isso é o meu destino. E aí, que não adianta mais nada, eu tenho que passar por isso mesmo, né? Então é só esperar. Esperar a morte chegar. Aí senta ali, sai do centro espírita, senta ali no passeio e chora as mágoas. Tem que ter resignação, né? Para passar por esses momentos difíceis, fazer o quê? Também foi porque eu fui muito ruim no passado mesmo, né? Agora eu tenho que aceitar. Não é isso que Deus quer, meus queridos. Resignação não é isso. Resignação é nós não blasfemarmos contra Deus, por a gente estar passando por situação difícil. Resignação é nós ali aceitarmos aquela situação, mas procurarmos nos melhorar. É correr atrás, para que a gente possa mudar. Mas às vezes a pessoa fala assim, mas não é o meu destino? Eu não tenho que passar por isso? Então como que eu vou melhorar se eu vim no meu processo reencarnatório, no meu cronograma lá de reencarnação, se eu tinha que passar por todas aquelas situações difíceis? O que é que eu vou melhorar? Eu só tenho que passar por isso? Não. De novo a gente volta lá no Pedro, o apóstolo. O amor cobre a multidão de pecados. Olha só, porque a gente tem dois caminhos para nos melhorarmos e aprender. A gente pode aprender pela dor, que são esses processos de expiação, né, esses processos de provas. Mas também a gente pode aprender por um outro caminho, que é o caminho do amor. Os dois caminhos, meus queridos, saem do mesmo ponto e chegam no mesmo ponto.
Só que um passa por aqui e o outro passa por aqui. Um é pela dor, cheio de buracos, de abrolhos, espinheiros, pedras e tudo mais. Você vai chegar lá no final, mesma coisa, todo arrebentado, mas chega. E o outro é liso, tranquilo, cheio de flores, de pétalas. É o caminho do amor. Chega no mesmo lugar também. Eu não sei por que motivo que quase todos nós, inclusive eu, preferimos o caminho da dor. Vai ser burro desse tanto, gente. Por que você não segue o outro caminho do amor? Não, eu quero esse aqui. Eu gosto de sofrer. Parece que é masoquista. Gosta de sofrer, mas tem o outro caminho. E quando você vai por esse caminho do amor, toda aquela situação você pode superar. Por quê? O amor vence ali, né? O amor cobre a multidão de pecados. O amor vence os nossos defeitos. E se você aprendeu pelo amor, não há necessidade mais de sofrer. O processo de prova e expiação é exatamente para isso. E aí, pessoal, então quer dizer que o destino então não existe? Existe. Existe destino, sim. E ele não está traçado? Está. Existe um destino. E ele está traçado. Mas ele não é definitivo. Olha só, não é definitivo. Nós podemos mudar o nosso destino. E olha só, meus queridos, podemos mudar o destino para melhor, mas também podemos mudar o nosso destino para pior. De acordo com as nossas ações, de acordo com os nossos atos, de acordo com as nossas atitudes. E quem nos ensina isso é um grande espírito de grande escola, Hamed, que ditou um livro muito bacana para o médium Francisco do Espírito Santo Neto, o livro que se chama O Modo de Entender uma Nova Forma de Viver. E tem na sua lição primeira, quando Hamed fala assim, o título da lição, reprogramação. Olha só, ou seja, nós podemos reprogramar a nossa existência. E ele fala mais ou menos assim: nascestes no lar de que precisavas, vestistes o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu adiantamento, possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes para a tua própria realização. Olha só, teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Portanto, o teu destino está constantemente sob teu controle. Ele ainda fala assim: tu escolhes, recolhes, eleges, buscas, atrás, modificas, expulsas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e atitudes são as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Ele ainda fala assim: portanto, não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Ele finaliza assim: reprograme a tua meta, busque o bem e viverás melhor. É isso, meus queridos. Infelizmente o nosso tempo já se extinguiu, mas fica aí para a reflexão de todos, esse livro tão importante, Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver, ditado por Hamed ao médium Francisco do Espírito Santo Neto, e essa lição que é de fundamental importância para todos nós. Quero agradecer aqui a presença de todos vocês, também aos nossos queridos amigos internautas, que hoje também podem agora nos assistir e nos ouvir através do nosso site. E a todos vocês, muito obrigado e que Jesus possa nos abençoar, hoje e sempre. Muita paz a todos, meus queridos.